Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. De modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até aqui. O Evangelho chega à igreja de Corinto, à cidade de Corinto, que se tornaria a igreja de Corinto, por volta do ano 50 depois de Cristo. O apóstolo Paulo ele esteve pregando o Evangelho na cidade de Tessalônica. Você lembra, Atos do capítulo 17? O apóstolo Paulo está pregando em Tessalônica e ele sofre um tipo muito pesado de perseguição, de maneira que ele consegue permanecer apenas 3 semanas na cidade de Tessalônica, plantando igreja lá. Se estoura uma pesada perseguição, o apóstolo Paulo tem que sair correndo, tem que fugir. O apóstolo Paulo desce de Tessalônica em direção a Bereia. O apóstolo Paulo passa mais um tempo em Bereia, mas aqueles mesmos judeus que haviam perseguido Paulo em Tessalônica descem atrás do apóstolo Paulo em Bereia, perseguem o apóstolo Paulo também em Bereia, e o apóstolo Paulo tem que percorrer cerca de 200, 300 quilômetros até Atenas. Então o apóstolo Paulo vai até Atenas, ele faz aquela pregação que todos nós conhecemos no Areópago, diante dos atenienses, no centro do saber daquele tempo, no centro cultural daqueles dias. E o apóstolo Paulo prega então em Atenas, não tem grande resposta ao Evangelho lá. Alguns irmãos até creem na palavra, mas a grande massa, a grande maioria rejeita o Evangelho. Então o apóstolo Paulo vem de Atenas para Corinto, mais embaixo ainda, mais ao sul. E o apóstolo Paulo chega em Corinto nessa condição, na condição de perseguido e de aparentemente derrotado, desamparado e desanimado. É especificamente interessante que você note que quando o apóstolo Paulo está em Corinto, ele recebe uma visão de Deus. Deus fala com ele. Jesus Cristo fala com o apóstolo Paulo e diz: Paulo, não tema, pregue, pois eu tenho muita gente nessa cidade. Não sei se você lembra disso, lá em Atos. Então o apóstolo Paulo passa 18 meses pregando o Evangelho na cidade de Corinto. Ele prega o Evangelho, e para se sustentar enquanto ele pregava o Evangelho na cidade de Corinto, quando ele plantava aquela igreja, ele construía tendas junto com os irmãos Áquila e Priscila. Talvez vocês lembrem desses nomes. Eles foram fiéis cooperadores do Evangelho junto com o apóstolo Paulo. E Paulo está pregando o Evangelho nesse contexto. A cidade de Corinto era um polo comercial daqueles dias. A força financeira da Grécia, o lugar mais rico da Grécia, era Corinto. Porque Corinto era banhado de um lado pelo mar Egeu e de outro lado pelo mar Adriático. E o que significa isso? Significa que todas as transações comerciais que se davam por mar passavam por Corinto. Todas as transações comerciais marítimas daquele período da história passavam por Corinto. Corinto era uma cidade portuária com 2 portos, uma cidade com uma potência financeira gigantesca, uma cidade que, além dessa potência financeira, possuía o status de lugar intelectual também, porque existia um anfiteatro na cidade de Corinto que tinha capacidade de comportar 20.000 pessoas sentadas. E o que acontece? Os grandes pensadores gregos, os grandes atores gregos vinham de Atenas, que era próximo a Corinto, desciam de Atenas, iam para Corinto
e se apresentavam. E lá eles eram ovacionados. Então Corinto era uma cidade rica, Corinto era uma cidade culta, e Corinto também era uma cidade muito imoral. Existia numa colina em Corinto um templo à deusa Afrodite. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. E dizem as más línguas, alguns historiadores dizem, outros dizem que é um exagero, mas outros dizem que não, que era assim mesmo. Então a gente pode acreditar que é um exagero, mas a gente pode acreditar que era assim mesmo também. Dizem as más línguas que nesse templo de Afrodite existiam 1000 mulheres que serviam de prostitutas cultuais. Ou seja, você ia cultuar a deusa Afrodite, e o culto a deusa Afrodite era um culto sexual com essas prostitutas naquele ambiente do templo. Você imagina o tamanho da perversidade, da imoralidade desse povo. E por causa da filosofia grega, eles acreditavam que não tem problema aquilo que eu faço com a minha carne, meu corpo. O corpo é mau, a matéria é má. Para o grego, o pensamento grego, a matéria é má. Ou seja, o que é bom é o espírito, a matéria é má. Então não importa o que eu faço com o meu corpo, importa o que eu alimento a minha mente. Então, isso de certa maneira, essa imoralidade toca também os irmãos da igreja de Corinto. Você deve lembrar lá no capítulo 6 de 1 Coríntios que Paulo fala: olha, como é que você vai juntar o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, com o corpo de uma prostituta? Você lembra? O apóstolo Paulo está falando dessa questão. A imoralidade da cidade dos Coríntios tinha tomado também a igreja dos Coríntios. A ideia de poder financeiro, a ideia de ambição, a ideia de ser melhor que ser rico também havia entrado na igreja de Corinto. Se você perceber, existia uma distinção entre os irmãos. Os que eram mais ricos, os que tinham possibilidades melhores, eles se embriagavam durante a ceia, enquanto aqueles que tinham menos possibilidades passavam fome. A ideia de eloquência, de teatralidade, de um poder persuasivo da fala, também toma conta da igreja corintiana, além de tomar conta da cidade. Porque você deve perceber que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai dizer para os irmãos em Corinto que o que ele pretendeu enquanto esteve com eles foi pregar Jesus Cristo e este crucificado. E ele diz: eu estive entre vocês em fraqueza, em temor e grande tremor. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando: olha, aquilo que é valorizado por vocês não foi o que vocês encontraram em mim. Porque a mensagem do Evangelho não precisa de muletas. A mensagem do Cristo crucificado não precisa de substitutos, não precisa de ajudantes. A mensagem de Cristo é a mensagem que edifica a igreja. Cristo e somente Ele. Cristo e mais nada. É disso que a igreja precisa. É por meio de Cristo que a igreja é edificada. E aquela igreja então estava sofrendo diversos tipos de perversões, porque estava se aculturando. A cultura da cidade, a cultura daquele local estava influenciando a cultura do povo de Deus. E nós sabemos que não é assim. O povo de Deus não deve ler a Bíblia através de uma lente cultural. Antes, o povo de Deus deve ler a cultura a partir de uma lente bíblica, de uma ótica bíblica. Mas o que aconteceu é que aqueles irmãos coríntios, ao invés de ler a vida comunitária, ao invés de ler a comunhão cristã, nascer do Senhor, ao invés de ler a ressurreição futura, ao invés de ler a vida conjugal por meio da ótica dos ensinamentos do Evangelho, passou a ler por meio da ótica da cultura. Isso trouxe graves problemas àquela igreja. Além disso, o apóstolo Paulo enfrentava alguns adversários em Corinto. Depois que o apóstolo Paulo foi embora, alguns homens ditos se infiltraram na igreja coríntia e começaram a conquistar
conquistar aquele povo por meio da sua forma de falar. Existiam 3 marcas principais desses líderes. E eles conseguiram captar a mente do povo da igreja aos Coríntios e manchar a imagem de Paulo. Mas veja, existiam pelo menos 3 marcas principais nesses adversários de Paulo que nós podemos perceber na carta. Em primeiro lugar, eles eram eloquentes. Eles dominavam a arte retórica, eles dominavam a arte da fala, eles falavam muito bem. Eles conseguiam, de um momento, te trazer do choro ao riso enquanto falavam. Eles conseguiam te levar da ira à mais profunda alegria, com o poder das suas palavras, com o poder da sua retórica, com a entonação de sua voz. Essa era uma marca dos adversários de Paulo. Outra marca dos adversários de Paulo era a ambição. Eles queriam vantagens pessoais ao se infiltrar nessa igreja. E uma terceira marca desse povo é que eles buscavam o louvor da sua reputação. Esses falsos mestres que introduziram-se na igreja coríntia, eles procuravam o louvor da sua reputação, eles procuravam ser bem vistos. Eles não se importavam com a mensagem da cruz, eles não se importavam com o evangelho que fere, eles não se importavam com o evangelho que fala a terrível verdade sobre o pecado dos homens. Eles não se importavam com isso, eles se importavam com a sua reputação. Isso os levou a macular aquela igreja, a macular o entendimento daquelas pessoas, e as pessoas começaram a pensar: ora, este Paulo que esteve conosco, ele não era tão impressionante, ele não se utilizou dos atos teatrais que nós estamos acostumados a ver no anfiteatro. Paulo não se utilizou dos subterfúgios retóricos, da eloquência ou qualquer coisa do tipo. A sua mensagem era simples. E eles passaram a desprezar a simplicidade do evangelho por causa dessas coisas. Então, meus amados irmãos, é diante dessa igreja que nós estamos, é diante desse panorama que nós nos encontramos. Isso para não dizer que no meio dessa igreja, além de haver facções, um é de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Pedro no caso, ou de Cristo, ainda existia um irmão que se deitava com a sua madrasta, e o povo da igreja não via problema nisso. Não via problema nisso, eles chamavam isso de liberdade cristã. Esses irmãos, eles se achavam tão abastados por causa do seu inúmero dom, né? Seus inúmeros dons espirituais. Eles eram uma igreja muito cheia de dons espirituais, e eles se achavam tão abastados por causa disso, que eles passaram a acreditar que não haveria ressurreição dos mortos mais, mas que Cristo já havia consumado sua obra. Ou seja, eles passaram a acreditar que não ia ressuscitar. Não, a gente já é tão bom quanto a gente pode ser. Em outras palavras, como diria um contemporâneo infeliz, quando eu olho para Deus eu me sinto tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. É basicamente esse caminho que está sendo trilhado por eles, porque eles passam a acreditar que por serem tão abençoados com esses dons, por terem tantos dons no meio do povo, eles acham que a ressurreição não precisa acontecer, porque eles já são cheios de tudo que Deus poderia dar-nos. Nós estamos diante de uma igreja realmente cheia de si. Nós estamos diante de um povo realmente presunçoso, de gente que acha que é dona da verdade, de gente que acha que é dona da igreja. E quando nós nos deparamos com essa saudação do apóstolo Paulo nos versos 1 até o 3, e depois com a ação de graça dele dos versos 4 até o 9, o que nós encontramos é Paulo introduzindo de maneira graciosa todos os assuntos que ele vai tratar nessa carta. Todas as correções que ele vai fazer nessa carta são encontradas aqui nesse bendito texto, nessa bendita introdução à carta.
E o que eu quero que vocês percebam, meus irmãos, é que o texto de 1 Coríntios é exatamente o que essa imagem nos mostra. Essa imagem é a parábola do texto de Coríntios. É o pregador que abre a Escritura Sagrada e com a Escritura Sagrada aponta para o crucificado. E com o texto sagrado, ele pega um caminho reto até a cruz, não importando de onde seja. É isso que o verdadeiro pregador faz, é isso que o apóstolo Paulo faz. Em 9 versículos que nós acabamos de ler, Paulo fala o nome de Jesus Cristo 9 vezes. 9 vezes. Não existe absolutamente nada que uma igreja precise que Cristo não tenha. Não existe absolutamente nada de que um discípulo precise que não esteja contido na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a coisa mais perfeita, é a coisa mais aprazível. Jesus Cristo é a pessoa que nos completa, porque Ele é Deus, Ele é Deus eterno, pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é o nosso glorioso Redentor. Que eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas pelas quais Paulo vai explorar nesse texto, na sua ação de graças e na sua saudação. Veja, aqueles irmãos estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo, certo? Alguns da parte da família de Cloé vão até o apóstolo Paulo. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, está em Éfeso, ele está plantando a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso está florescendo, é uma boa igreja, uma igreja ortodoxa, uma igreja sem heresia, é uma igreja sem grandes escândalos de pecados, é uma boa igreja. Se você ler a carta dos Efésios, você vai perceber isso. É uma igreja muito boa. Paulo não corrige nenhum pecado ali, Paulo não corrige nada, ele só está dando uma teologia melhor para eles, está ajudando eles a construção teológica deles, na carta aos Efésios. Diferente dos Coríntios, que ele corrige um monte de coisa, diferente dos Gálatas, que ele está corrigindo uma heresia, diferente dos Filipenses, que ele escreve aquela carta porque eles sejam mais humildes, tem briga dentro da igreja. Em Éfeso não, Paulo escreve uma carta a Éfeso para edificá-los somente. Não que essas outras coisas não sejam caminhos de edificação, mas são caminhos de correção também. Se você lembrar a carta de Jesus Cristo à igreja em Éfeso, você vai ver que eles não toleravam falsos mestres, você vai ver que eles abraçavam a sã doutrina, você vai ver tudo isso. O pecado deles, quando Jesus envia aquela carta lá em Apocalipse, é que eles deixaram o amor que vem primeiro. Mas eles não são tidos por pecados escandalosos. Em outras palavras, Paulo estava no oásis, ele estava na igreja boa, uma igreja que qualquer um de nós gostaria de pastorear e fazer parte. Então chegam esses irmãos de Corinto para Paulo e passam aquilo que está acontecendo. E Paulo então escreve essa carta para responder às questões, certo? Então é nesse panorama que o apóstolo Paulo escreve o que escreve. Então ele sabe que existem pessoas questionando a sua autoridade. Ele sabe que existem pessoas falando que o discurso de Paulo não foi tão interessante assim. Ora, Paulo, ele não era tão impressionante como esses que têm chegado no nosso meio. Ele sabe de tudo isso porque foram até ele falar a situação da igreja. E Paulo escreve essa carta então. E ele começa essa carta de maneira muito sugestiva. Ele diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, ele começa essa carta botando pingo nos is. Ele fala o seguinte: olha, eu fui chamado para ser apóstolo, eu não me escalei para essa função, eu não estou falando, não cheguei para vocês falando que era apóstolo pela minha própria autoridade, eu fui chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, e não fui eu que fiz isso, foi pela vontade de Deus. Não fui eu que escalei a minha autoridade. Eu nem queria saber de Cristo. Enquanto eu estava na estrada de Damasco,
Cristo apareceu para mim, os meus olhos se abriram para a verdade do Evangelho. Ele falou para mim naquele dia o quanto eu deveria sofrer pelo Evangelho. Foi Deus quem me escolheu para essa função, foi Cristo quem me chamou. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus, não é a autoridade dos homens que diz isso, não é a autoridade de vocês que diz isso, não fui eu que me intitulei apóstolo, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Diante dos seus adversários, diante daquela igreja que tinha Paulo agora com desconfianças, ou seja, será que ele é mesmo um apóstolo, sendo que ele não é tão impressionante assim? Ele apresenta as marcas do seu apostolado. E ele diz: foi Deus que me chamou para ser isso. Foi Deus que me chamou. É interessante que ele percorre um caminho muito importante. Eu diria que agora, no verso 2, o apóstolo Paulo vai apontar para a realidade de que Cristo é o dono da igreja. Em primeiro lugar, então, Paulo aponta para essa igreja que o dono da igreja, o autor da fé, aquele que começa a boa obra é Cristo, que é Cristo quem governa a igreja, que não são os homens, que não são os coríntios, que não são aqueles líderes cheios de poder, de eloquência, não, a igreja de Deus em Corinto, Paulo escreve, é isso que está escrito aí no verso 2, a igreja de Deus em Corinto, a igreja não é dos homens. Meus amados irmãos, essa igreja aqui não é nossa, ela é de Deus. O Senhor dessa igreja não somos nós não decidimos o que acontece nessa igreja, nós não decidimos os elementos do culto na igreja, nós não decidimos como a igreja deve lidar com seus membros, é Deus quem decide, é Deus quem define, e as definições de Deus estão na Escritura Sagrada. Existe um supremo pastor sobre essa igreja, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o supremo pastor sobre a igreja. Assim como Jesus Cristo era o supremo pastor sobre a igreja em Corinto, Jesus Cristo também é o supremo pastor sobre essa igreja. Jesus Cristo é o supremo pastor sobre nós, a igreja de Deus em Corinto. O apóstolo Paulo logo dá um jab de direita deles e fala o seguinte: olha, a igreja de Deus em Corinto, não a igreja dos coríntios, não é a igreja dos sofistas, não é a igreja dos eloquentes, não é a igreja dos poderosos, não é a igreja dos imorais, não é a igreja de nenhum de vocês, a igreja é de Deus. É a igreja de Deus, é a igreja dos remidos de Deus, é a igreja daqueles que foram alcançados por Deus, é a igreja daqueles que foram chamados pelo poder da pregação do Evangelho. É essa igreja que Paulo está falando, é para essa igreja. E eles precisam ter a consciência de que eles não são donos da igreja. Aqueles coríntios, eles estavam achando que por causa do seu poder financeiro, por causa da sua capacidade cultural, por causa de todas as coisas que aconteciam ao seu redor, eles estavam achando que eles eram donos da igreja. Mas Paulo deixa isso claro, que ele está escrevendo a igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus. E é interessante que ele continua falando aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja, o apóstolo Paulo faz uma coisa muito sugestiva aqui. Logo após ele dizer que a igreja é de Deus, ou seja, Cristo é o dono da igreja, Cristo é o autor da fé, Cristo é aquele que inicia todas as coisas, ele diz o seguinte: o povo de Deus, a igreja de Deus, aqueles que configuram o povo redimido de Deus, são o povo santo. A igreja de Cristo é santa. A igreja de Cristo deve ser santa. Aos santificados em Cristo Jesus, eles foram trazidos das trevas para a luz, do charco de lama para a rocha firme. Eles foram tirados do inferno e foram colocados nas regiões celestiais em Cristo. Eles foram chamados do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor.
É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. A igreja de Deus é formada por santos vivos. Por santos vivos. Aqueles que vivem de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vivem a sua vida combinando com o Evangelho. Não foram salvos por seus méritos, foram salvos pelos méritos de Cristo e pela fé, porém agora estão obrigados a um novo tipo de vida, porque eles são santificados para Deus, ou seja, eles foram separados para Deus, separados desse mundo para Deus. E lembrem, a igreja dos Coríntios estava sendo contaminada pela cultura local, quando eles deveriam contaminar a cultura com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo deixa claro: olha, vocês são santificados para Deus. O povo de Deus é santo, porque o povo de Deus está em contato com Deus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. E ainda para dar um checkmate em toda essa postura autossuficiente, a toda essa postura cheia de si dos coríntios, ele diz: olha, aqueles que foram chamados para ser santos, que junto com aqueles que em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, vocês não estão sozinhos no mundo. Vocês não são o centro do universo. Existe uma soma incontável dos eleitos de Deus. Afinal de contas, o sacrifício de Jesus Cristo é para gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. O Evangelho não está contido em Corinto. O Evangelho está por todo mundo. Vocês não são o centro do universo. Jesus Cristo tem os seus em todo lugar. Em todo lugar. O apóstolo Paulo está falando: olha, a igreja de Deus não se resume a Corinto. A igreja de Deus não se resume à Reforma. A igreja de Deus não se resume à Assembleia de Deus, à Quadrangular, à Presbiteriana, ou qualquer coisa do tipo. A igreja de Deus se resume àqueles que se identificaram com a morte de Cristo, que se apegaram a ela pela fé, que se arrependeram dos seus pecados, que receberam o selo do Espírito Santo da promessa e que agora aguardam ardente e ansiosamente a volta do Senhor. Esse povo é a igreja de Deus. Não é povo A, povo B ou C. É um povo que confia em Cristo somente para a sua salvação. É esse povo. Paulo continua. Ele diz o seguinte: essa saudação é a mais comum de Paulo em todas as suas cartas. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessantíssimo, irmãos, porque essa é a suma do Evangelho. Essa é a suma do Evangelho. O Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é a graça de Deus que nos alcança e que nos reconcilia com Deus, e agora temos paz com Deus. É isso o Evangelho. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles que agora estão no relacionamento com Jesus Cristo, o estão por causa dos méritos de Cristo, não por causa de seus próprios méritos. Nós não fizemos absolutamente nada de bom a Deus. Nós não fomos até Deus. Nós nos desviamos, nos desgarramos, nós odiamos a verdade, odiamos a Deus. Os nossos atos o negam, os nossos atos negam a Deus o tempo inteiro, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo veio, Ele viveu a vida que nós não podíamos viver. Ele sofreu a maldição da lei, mesmo tendo cumprido ela. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Isso é graça. Meu amado irmão, você precisa ter algo cravado na sua cabeça e no seu coração. Você não coopera para a sua salvação em nada. A única coisa que você fez para se salvar foi pecar. A única coisa.
um pecado atrás do outro, um pecado atrás do outro. A Escritura Sagrada diz que tudo que não provém da fé é pecado. Antes de Cristo te encontrar, antes de Cristo te chamar para um relacionamento com Ele, todas as suas atitudes, mesmo que elas fossem a construção de um hospital, configuravam pecado, porque elas não davam glória a Deus, porque elas não glorificavam ao Senhor, elas glorificavam a você mesmo. Elas te glorificavam. Até os seus bons atos eram atos de glória a você. Você era um ídolo. E se não fosse você, era outra coisa. O seu trabalho era um ídolo, o seu filho era um ídolo, a esposa um ídolo, qualquer coisa se tornava um ídolo. Mas a grande realidade é que em Cristo Jesus, no seu sacrifício vicário, no seu sacrifício redentor, no seu sacrifício substitutivo, nós somos reconciliados com Deus e agora temos paz. A paz que temos com Deus foi provida por Ele na cruz do Calvário. Não foi conquistada pela força do nosso braço, não foi conquistada pelos esforços da nossa alma, não foi. A nossa alma estava batida, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo Jesus nos salvou. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus. Essa graça, essa paz vem da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ela não vem de nós, é dom de Deus, como diria Paulo em outro lugar, não das nossas obras, para que ninguém tenha nada para falar diante de Deus, para que ninguém se glorie diante de Deus, para que ninguém aponte o dedo para Deus e diga: eu te escolhi. Então o apóstolo Paulo agora nesse primeiro lugar, ele diz: Cristo é o autor da igreja, Cristo é o dono da igreja. É assim que Paulo vai introduzindo essa carta, começando a corrigir os erros daquele povo. Eles achavam que eles eram donos do pedaço, mas Paulo está falando: não, tem um dono do pedaço aí, é Deus. Vocês sabem disso por intermédio de Cristo, porque Deus em Cristo reconciliou vocês com Ele. Se não fosse a reconciliação em Cristo, não existia vocês na igreja. A fé que vocês têm é obra de Cristo, é obra da regeneração, é obra da graça de Deus. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo faz isso. É o que nós percebemos nos versos 1 a 3. Paulo está mostrando quem é que manda, e quem manda é Jesus Cristo. Ele está mostrando quem é que dá o tom da música na igreja, e quem dá esse tom é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maestro da igreja, é Ele que rege a igreja, é Ele que faz as notas elevadas e as mais baixas. Cristo é o governante, Ele é o autor, Ele é o criador da igreja, Ele é o dono da igreja. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: Cristo é o salvador da igreja. Ele não é só o autor da igreja, não é só o dono, ele também é o salvador. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 4: sempre dou graças a Deus por vocês, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. A nossa graça, a graça de Deus nos foi dada na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. Não nos foi dada num vácuo do tempo, não nos foi dada na graça. Não é tipo a fada madrinha com a sua varinha de condão, não. A graça de Deus é escrachada, é rasgada, é apresentada gloriosamente no Cristo crucificado. É lá que a graça de Deus grita e brilha mais alto, é lá que ela é mais pujante, é lá que ela é mais efervescente. É na cruz de Cristo. A graça de Deus nos foi dada em Cristo Jesus. Foi uma doação livre, uma doação espontânea, um ato de benevolência da parte de Deus, um ato benevolente da parte de Deus para o seu povo. Então Cristo, segundo o apóstolo Paulo, não é somente o dono e o autor da igreja, Ele também é o salvador dela. Jesus Cristo é o salvador da igreja, é Ele que salva a igreja. E esses irmãos precisavam se deparar com essa realidade.
Essa igreja precisava mais do que nunca perceber que se não fosse Cristo, eles não seriam nada. E meus amados irmãos, que lição preciosa para nós. Cristo é tudo que temos. Cristo é tudo que temos. Jesus Cristo é tudo que temos. Tudo, absolutamente tudo. Se você perdesse tudo que você tem, você ainda teria tudo. Por mais dolorido que fosse, por pior que fosse perder esposa, filhos, por pior que fosse perder emprego, perder dignidade, você teria Cristo. Você teria esperança eterna, que não passa, que não se dissipa. Cristo é a nossa esperança eterna. Como bem disse Paul Washer, ao falar o nome de Jesus, os nossos olhos deveriam se encher de água. Lágrimas deveriam escorrer nos nossos rostos. Jesus é o bendito nome. Jesus é o bendito nome da nossa salvação. É aquele que muda a nossa história. É aquele que nos garante um futuro. É aquele que destroça o nosso pecado na cruz do Calvário. Jesus, amados irmãos, o Cristo crucificado. O Cristo crucificado que ressurgiu e hoje está sentado à destra de Deus Pai, que retornará em glória e pisará os seus inimigos. É este Cristo que forma o seu povo, e é este Cristo que salva esse povo. Mas, em terceiro lugar, nós podemos perceber que esse Cristo também é o abençoador do seu povo. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer no versos 5 e 6, e na parte A do 7 também. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom. Veja, essa igreja, toda orgulhosa de ser cheia dos seus dons, toda orgulhosa de ser uma igreja intelectual, toda orgulhosa de tudo que eles tinham, eles se orgulhavam. O apóstolo Paulo está falando: olha, veja só, vocês só têm o que têm porque Cristo é rico em abençoar o seu povo. Vocês foram enriquecidos em Cristo. Ou seja, se eles foram enriquecidos, é porque eles eram pobres. Vocês foram enriquecidos em Cristo. Cristo enriqueceu vocês. Cristo os deu valor. Cristo deu a vocês toda a palavra, todo o conhecimento, deu capacidade intelectual, deu capacidade de discernir as coisas de Deus. Cristo deu para vocês todas essas coisas. Ele deu. Nele vocês foram enriquecidos. Em toda a palavra, todo o conhecimento. Porque o testemunho de Cristo, ou seja, o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo, foi confirmado entre vocês, de modo que não vos falta nenhum dom. Então essa igreja que se achava, porque era cheia dos dons, encontra um ponto de tensão aqui. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, vocês têm tudo que têm porque Cristo deu. Vocês não são abençoados porque vocês são bons, vocês são abençoados porque Cristo é bom. Vocês não são ricos porque vocês são merecedores, vocês são ricos porque Cristo enriqueceu vocês. Vocês são ricos de dons porque Cristo os enriqueceu. Vocês têm toda a palavra, todo o conhecimento porque Cristo deu isso a vocês. Vocês têm todos os dons porque Cristo deu isso a vocês, não é porque vocês são bons. Vejam, meus irmãos, Paulo está fazendo uma apologia cristológica aqui. Paulo está colocando Cristo como o doador de todas as coisas. Foi Cristo quem fez a igreja, foi Cristo quem deu a salvação, é Cristo quem abençoou esse povo. Paulo está tirando todos os motivos de orgulho deles e colocando eles no lugar. Lembrem, meus amados irmãos, tudo que temos foi Cristo quem nos deu. Se por acaso você tem dons da parte de Deus, é porque Cristo te deu. Não é para que você seja orgulhoso, é para que você seja humilde. Dons da parte de Deus servem para nos humilhar. Nunca para nos exaltar.
Nunca. É o selo da bondade de Deus e da nossa incapacidade. É o selo da bondade de Deus e da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, das nossas faltas. Mas Deus nos dá os seus dons. E aquela igreja era cheia de dons, você deve lembrar. Eles eram tão cheios de dons que eles usavam esse dom de uma maneira completamente equivocada. Se um descrente chegasse na igreja dos Coríntios, não ia entender absolutamente nada. Simples assim. Por quê? Porque ia chegar e ia ter uma multidão falando em língua, ninguém interpretando, uma baderna sem fim, todo mundo falando em língua, chupa lá pela house lá, né? Galera falando em língua, todo mundo falando em língua. Que nem a Lara, minha esposa, né? Quando ela era mais jovem, ela era de uma igreja que prezava por esse tipo de coisa, né? Uma igreja bem pentecostal. E ela foi lá e tal, ela estava na igreja, ela contou que uma vez tinha uma criancinha de uns 6 anos, assim, eu não me canso de falar isso. Tinha uma criancinha de 6 anos, e daí a galera falando em língua, todo mundo falando em língua assim, né? E a criancinha estava na frente do palco, e o pastor pegou e falou assim: fala em língua, botou o microfone na boca da criança, e a criança, língua. Porque a criança não tinha noção do que estava acontecendo. Óbvio, ela não está entendendo, porque ninguém que entra num lugar desse entende. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai corrigir naquela igreja. Olha, não tem problema vocês terem dons, o problema é vocês usarem eles de maneira equivocada. Você está entendendo? É isso que Paulo está corrigindo lá. E eles usavam isso para inflar o seu ego, para se achar. Então você entraria na igreja dos Coríntios, você está metade da igreja falando em língua, outra metade profetizando, outra metade não sei o que, você não ia entender porcaria nenhuma. Nada. Então o apóstolo Paulo fala: olha, o que vocês têm não é para vocês se orgulharem, não é para inflar o ego de vocês têm porque Cristo é o abençoador da igreja. Vocês têm porque Cristo é um bondoso doador dos seus dons. Vocês têm porque Deus é rico em benevolência. É por isso que vocês têm dons. E o apóstolo Paulo coloca isso dessa maneira: autor, salvador, abençoador. Quarta coisa que o apóstolo Paulo coloca diante desses irmãos: veja, Cristo é o santificador da igreja. Eu vou continuar o verso 7 e entrar no verso 8, veja. De modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Eu diria que antes do santificador, eu adiantei um ponto. Cristo é o preservador do seu povo. Cristo é aquele que preserva o seu povo firme. Se você não descamba da sua fé, se você não se desvia da fé, se você continua crendo em Deus para a sua salvação, é porque Cristo te sustenta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele também vos firmará até o fim. É Cristo quem nos segura até o fim. É Ele quem nos preserva, é Ele quem nos guarda, é Ele que faz com que perseveremos. A nossa força é pequena. A nossa força é pouca, a nossa capacidade é minúscula, é pífia, é inexistente, mas Cristo, o nosso glorioso Redentor, Ele nos guarda, Ele nos segura, a sua mão não está encolhida para que Ele não possa nos salvar. Essa que é a grande realidade. Aqueles que o Pai me der, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Eles serão preservados até o fim. Todos os filhos de Deus, todos aqueles que foram alcançados pelo sangue da nova aliança, todos eles serão preservados por Cristo até o fim. Até o fim. É Cristo que preserva a nossa fé. Cristo é quem nos firma até o fim. É extremamente importante que nós lembremos Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra termina. Aquele que começou a boa obra irá terminar. Ele não deixa pela metade. Cristo é o sustentador, Ele é o preservador da igreja. Então, aonde vai o orgulho humano? Ele vai por água abaixo.
Ele vai por água abaixo. E todos esses que acham que são bons demais são destruídos. É interessante um parênteses, né? O apóstolo Paulo diz no verso 7 o seguinte: de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele está falando, e Paulo é muito sagaz, está falando, ó, vocês aguardam a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ora, eles já conheciam o Evangelho, então Cristo já havia se revelado a eles, certo? Mas Paulo está falando aqui da segunda vinda de Cristo, certo? Esses irmãos que, porque eram cheios de dons, achavam que a ressurreição não ia precisar mais, porque eles já tinham todos os dons, se deparam com a realidade de que não. A obra de Cristo ainda não está completa. Ela será terminada quando Ele retornar. E Ele vem. Ele vem. Ele vem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Cristo vem. Ele pisará os seus inimigos. Ele esmigalhará os seus inimigos. Com o poder da sua forte mão, com o sopro de sua boca, Ele dissipa os seus inimigos. Veja, os filhos de Deus e os coríntios precisam perceber que Cristo também é, em quinto lugar, o santificador da igreja. É isso que o texto nos diz. Ele também vos firmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando bem assim: olha, vocês não conseguem produzir santidade, vocês são igreja imoral, vocês se deitam com prostituta, vocês deixam a imoralidade no meio do povo, não fazem nada, vocês deixam os imorais tomar ceia, vocês deixam com que os imorais participem da comunhão cristã sem exercer disciplina. Mas eu digo o seguinte: Cristo os torna irrepreensíveis. Cristo santifica a sua igreja. Meu amado irmão, se não for a operação interna do Espírito Santo, nós não caminhamos em santificação. Você não tem poder para vencer algumas coisas. Você não tem poder para vencer algumas coisas se não for a ação de Deus em você, te restringindo, te guardando, te privando de algumas coisas. Se Deus soltar o seu freio, a única coisa que você vai conseguir é causar destruição. Se Deus soltar o seu freio, a única coisa que você vai fazer é causar destruição. Mas Cristo não. Cristo é o santificador do seu povo. Ele é o santificador dos eleitos de Deus. Ele preserva, Ele santifica, Ele salva, Ele abençoa, Ele cria, Ele gera, Ele é dono, Ele é o autor, mas por fim, Ele é o consumador. Cristo é o consumador do povo de Deus, o consumador da sua obra. Veja o que o apóstolo Paulo diz: fiel é Deus, por quem fostes chamados. Deus é fiel. Deus é fiel, não vocês são fiéis. Fiel é Deus por quem chamou vocês. Deus é fiel por quem fostes chamados para a comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel às suas alianças. Quando Ele firma uma aliança, Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre completamente. Aqueles que entraram em aliança com Deus jamais serão desamparados. Jamais serão desamparados aqueles que entram em aliança com Deus. E é bom que nós lembremos, é bom que nós percebamos que tudo que Deus fez e tudo que Deus fará no seu povo é mediado por Cristo. Tudo que Deus faz na igreja é mediado por Cristo. Deus te salva por meio de Cristo, Deus te abençoa por meio de Cristo, Deus te santifica por meio de Cristo, Deus te santifica por meio de Cristo, Deus te preserva por meio de Cristo, Deus consuma a sua obra na sua vida por meio de Cristo. E esses irmãos precisavam ser lembrados disso. E nós também. Nós também precisamos ser lembrados. Todos os dias.
diariamente. Em primeiro lugar, Cristo é o dono da igreja e o autor da nossa fé. Em segundo lugar, que Cristo é o salvador da igreja. Em terceiro lugar, que Cristo é quem abençoa o seu povo. Em quarto lugar, que Cristo é quem santifica o seu povo. Em quinto lugar, que Cristo é quem preserva o seu povo. Em sexto lugar, que Cristo é aquele que consuma, que termina a obra que ele começou. E naquele bendito dia não haverá mais o poder do pecado, a influência de Satanás, a influência dos nossos maus desejos. Naquele dia, Deus habitará no meio dos homens. Na bendita cidade chamada Jerusalém Celestial, Deus habitará no meio dos homens. Deus habitará no meio dos homens e não haverá mais maldição, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza ou angústias. Naquele dia, teremos diante de nós Cristo, o crucificado que ressurgiu. Diante dessas verdades, meus irmãos, eu clamo a vocês, olhem para Cristo. Olhem para Cristo e encontrem vida. Olhem para Cristo e viva. Olhem para Cristo e viva. Olhem para Cristo. Olhem para suas mãos perfuradas. Olhem para seu rosto ensanguentado pela coroa de espinhos. Olhem para os seus pés perfurados. Olhem o seu lado perfurado. Veja, olhe para Cristo. Dali flui vida. É dali que flui vida, é lá que encontramos vida no crucificado, é lá que se encontram as bênçãos que nos aguardam, é lá que se encontra a nossa vida eterna em Cristo. Então olhe para Cristo e viva. Não titubeie. Encontre alegria no crucificado. E lembre, tudo que Deus faz na sua igreja, Ele faz mediado por Cristo. Não é um pastor. Não sou eu. Não são as pessoas, é Cristo. É Cristo na palavra, é Cristo na Escritura. Por isso o dever do pregador é abrir a Escritura e apontar para o crucificado. Porque a igreja é edificada por meio de Cristo. E Cristo se revela na sua palavra. Então não existe absolutamente nada que nós precisamos, a não ser Cristo revelado na Escritura. Essas cadeiras servem para que vocês não precisem ficar de pé. Essa luz serve para que eu consiga enxergar. Os instrumentos nos ajudam a exaltar aquele que é. Mas nós precisamos somente de Cristo, da sua bendita palavra. A igreja de Cristo é a igreja da Bíblia, porque a Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia é aberta, meus amados irmãos, sempre vai apontar para o crucificado. Então olhe para Cristo e encontre vida. Vamos orar? Jesus Cristo, nosso bendito e glorioso Redentor, obrigado. Obrigado por ser o nosso mediador. Obrigado, Jesus, porque Tu cria um povo, Tu salva esse povo, Tu abençoa esse povo, Tu preserva esse povo, Tu santifica esse povo. Obrigado, Jesus, porque Tu vai consumar a obra que o Senhor começou em nós. Nos ajude, Senhor, a não perder o Senhor de vista. Em nome de Jesus que nós pedimos, nos ajude. Deus Pai, que nós tenhamos a imagem do Teu Filho diariamente diante dos nossos olhos. É a nossa oração. Clamamos como o Teu povo vem. Vem, Senhor, abrevia a Tua vinda.
Abrevia a tua vida, Senhor. Nós ansiamos estar contigo. Ansiamos o Senhor mais do que as coisas desse mundo. Ansiamos o Senhor mais do que a prata e o ouro. Ansiamos estar contigo. Maranata, a hora vem. Nós te aguardamos ansiosamente. Aguardamos ansiosamente o dia em que sentaremos à mesa com o Senhor. Obrigado, Cristo, por ser o nosso sumo sacerdote e se compadece das nossas fraquezas. Obrigado. Obrigado pela tua graça, porque não merecemos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos.